Preste atenção. Dentre os 150 salmos registrados na Bíblia, foram escolhidos 7 para a construção deste CD, na certeza de que o Espírito de Deus alcançará o teu coração, de forma a introduzir, através da sua poderosa palavra, fé, consolo, alegria e paz para sua alma e espírito. Preste atenção. Observe, segundo os estudiosos da Bíblia, o livro dos Salmos é a maior coletânea de poesia lírica antiga que existe. Como parte da Bíblia, esta poesia é naturalmente religiosa. Expressa as emoções dos crentes quando são instigados pelo pensamento a respeito de Deus e pelo aperfeiçoamento da sua fé. Os sentimentos de alegria e dor, medo e segurança, triunfo e tragédia, confiança e dúvida, esperança e desespero, são expressos com piedade e reverência, mas de maneira honesta e corajosa. Às vezes, o leitor fica surpreso pelas palavras diretas e poderosas que os salmistas usaram. Entretanto, estes indivíduos estavam em situações de vida ou morte, atacados por inimigos cruéis e incansáveis, traídos por amigos ou em risco de perigos naturais em suas viagens pela terra. Como não havia paz duradoura e nenhuma sensação de segurança, a vida era um desafio diário. Ainda assim, estavam convencidos de que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, reinava sobre os assuntos dos homens. E por essa razão, se alegravam por terem a lei de Deus como seu guia. Não obstante, o tempo passa, as pessoas também. Vai uma geração, vem outra geração, e observamos que os problemas e circunstâncias são iguais em todos os tempos. E o Todo-Poderoso permanece, pois ele não passa, não muda. É o mesmo de ontem e será o mesmo sempre. A diferença é que, independente dos tempos, existem aqueles que creem no Todo-Poderoso, se apega a ele, investe sua fé nele, tendo a certeza que só ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Sendo assim, clama a ele por socorro, se lançando com sinceridade aos seus pés, seguindo com confiança o seu caminho, na certeza de que Deus não mente, não erra, não falha, não se atrasa, mas chega na hora certa, porque Ele é Deus. Vou fazer a leitura do Salmo 1, mas antes eu quero deixar bem claro que, segundo os estudiosos da Bíblia, este salmo inicia toda a coletânea do livro dos Salmos, descrevendo o tipo de pessoa que os lê e usa. Pertence mais à categoria de sabedoria do que a dos hinos e orações que constituem grande parte do livro. A literatura de sabedoria está interessada nos modos de vida conflitantes de crentes e incrédulos, enfatizando que somente o juízo divino eliminará a iniquidade da vida e trará recompensa aos justos. A palavra bem-aventurado em hebraico significa bem-aventurança, que se refere à alegria e satisfação que se originam de saber que o indivíduo está bem com Deus, embora às vezes o conflito com o mundo possa trazer dificuldades. Portanto, esta bem-aventurança é o oposto da maldição. Confira no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 8. Também em Levítico, capítulo 26, do versos 14 ao 39. E você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 ao 28, que acontece como resultado da desobediência aos mandamentos do Senhor. Salmo de número 1. Diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, vamos agora conhecer um pouco mais do Salmo 23. O Novo Testamento confirma que passagens como esta apontam para o ministério de Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a sua vida, o grande pastor, que equipa os santos, e o sumo pastor, que vem em glória. Confira João 10, versos 14, Hebreus 13, capítulo 13, versos 20 e 21, 1 Pedro, capítulo 5, versos 4. Portanto, vamos agora fazer a leitura do Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Portanto, vamos agora observar melhor o Salmo 40. Segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, os salmos eram executados por cantores levitas, que não serviam no altar do sacrifício. Os levitas também poderiam ter cumprido a função de ensinar sacerdotes. Confere aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versos 3. Também Neemias, capítulo 8, versos 7 e 8. Esta seção pode refletir o escopo de suas atividades. Não o sacrifício, mas a instrução. Não obstante, todos os adoradores reconheceram que Deus os criou para a obediência. Expressaram um desejo de viver em conformidade com a sua palavra. O espírito de sacrifício significava entrega. E o Senhor estava mais interessado na obediência do adorador do que na execução do ritual. Você pode conferir em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22. O verso 6, no texto do Salmo 40, em hebraico, expressa literalmente: os meus ouvidos abriste, significando que Deus deu ao salmista a capacidade de ouvir e obedecer. Confira em Marcos 4, versos 9, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos fazer nesse exato momento a leitura deste Salmo de número 40.
O título ou o epílogo diz assim: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos agora para o Salmo de número 46. Este salmo, atribuído aos cantores levitas, filhos de Corá, segundo os estudiosos da Bíblia, é chamado de Cântico de Sião, porque se concentra na segurança da cidade santa, o local da presença de Deus. O tema, Deus está conosco, relembra Emanuel, em Isaías capítulo 7, versos 14, em Isaías capítulo 8, versos 8. Portanto, vamos fazer a leitura do Salmo 46. O título diz assim: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram,
Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos meditar no Salmo 51. Frequentemente, este salmo é mencionado como a confissão do pecado de Davi. Esta passagem é uma meditação sobre o que significa estar ciente do pecado e a necessidade de ser perdoado. O título descreve o salmo como uma sequência à confrontação que Natã, o profeta, fez ao rei Davi por tomar a esposa Betseba de Urias. Confira em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 ao 15. Portanto, vamos fazer a leitura desse salmo. O título diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos meditar no Salmo 55. Segundo os estudiosos,
da palavra do nosso Deus, este é um salmo de imprecação ou maldição, em que o adorador pede que Deus puna severamente os seus inimigos. Davi tinha sido traído por alguém que antes era seu amigo. Versos 12 ao 14, o que tornava ainda mais profunda a sua angústia. Se os sentimentos aqui expressos parecem indignos de alguém que adora um Deus amoroso, pelo menos são honestos. A resposta de Deus é: lança o teu cuidado sobre o Senhor e não tomes o assunto em tuas próprias mãos. Confira no versículo 22. Iniciaremos a leitura do Salmo 55. O título diz assim: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo de número 91. Segundo os estudiosos, enquanto muitos dos salmos são orações a Deus ou hinos em seu louvor, este salmo, com a exceção do versículo 2, é inteiramente uma mensagem de consolação de Deus para o adorador. Você pode conferir em Salmo 50, Salmo 81, o Salmo 82. Portanto, vamos fazer agora a leitura desse salmo. A segurança daquele que se refugia em Deus.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.